Olá, pessoal. Eu sou a Miriam Miller, do canal lá do YouTube Mãos à Obra com Miriam Miller. E hoje nós temos aqui uma pessoa super, super especial, gente. Uma pessoa aí que está na obra com a gente, com as pintoras, com os pintores. E ele manda muito bem mesmo. Mas aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essa coisa entre o quê, Marcos? Gesseiro e pintor? Como é que é essa história, né? Geralmente dá um atrito, geralmente é caso de amor e por aí vai. É por aí. E aí é o Marcos. Ele vai falar um pouquinho da história dele para vocês. Então, vamos lá, Marcos? Vamos lá. Gente, eu sou Marcos, eu trabalho com gesso desde os meus 12 anos de idade Olha. e trabalho nesse ramo porque gosto, de verdade, assim, faço com amor e digo pra vocês, se vocês fazem alguma coisa, façam com carinho, façam como se fosse pra você o tempo inteiro. Ai, que legal. E aí, você podia contar um pouquinho por que que você começou a trabalhar com isso? Foi porque quis, uma necessidade? O que que aconteceu? Como que rolou isso daí para Então, você? assim, eu vou meio que obrigado, assim, né? Brincando, brincadeira, gente. Meu pai, ele tinha uma empresa de gesso já há muito Ah, tempo e daí quando eu fiz 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar com ele. Eu ia pra lá pra brincar e sabe, comecei a montar as coisas e ele foi deixando, fui gostando e daí não parei mais. olha só, então já é de família, então. Foi bem que um negócio de família. E daí eu vim embora para São Paulo, que meus pais são da Bahia. Eu queria ver uns horizontes diferentes, assim, quis explorar os meus horizontes, vamos assim dizer. E acredito que deu certo, tá dando certo. Ai, que belezinha. Então você era da Bahia. Sim, Então começou a trabalhar lá, olha só. E exato. aí, como que você veio parar em Jundiaí? De início, assim, eu trabalhava em São Paulo, daí eu tava cansado da correria de lá de São Paulo e meu irmão mora aqui em Jundiaí, né? E ele me Uhum. sugeriu mudar pra cá, que era um lugar tranquilo. E eu vim de início, eh, sem conhecer nada, tipo, daí eu comecei a trabalhar numa firma de gesso, até eu conseguir ter uma clientela, ter já uns contatos e tal, e daí eu comecei a trabalhar novamente sozinho, por minha conta, e graças a Deus tá dando muito certo. É porque quando a gente começa a trabalhar por conta, também não tem como mais trabalhar depois para outra pessoa, né? Exatamente. É assim mesmo. E aí você começou essa empreitada sozinho aqui, em Jundiaí. Isso, no caso veio eu e minha esposa, ela trabalhou comigo durante 6 anos ainda, que tipo, eu montava os forros de plaquinha, ela fazia acabamento, moldura, tudo essas coisas. Eh, e assim, as meninas, como eu costumo brincar, elas são 880, ou faz tudo direitinho, ou então já esquece. É. Gente, olha aí a presença feminina já. Há quantos anos atrás isso? Ah, 12 anos atrás. Há 12 anos atrás, olha a presença feminina aí, gente, né? Nós estamos arrasando aí. Ele trouxe aí a esposa dele, isso é bem legal, né? Bem legal mesmo. E Aham. ela curtia, ela gostava? Ah, sim, ela gostava de trabalhar, só que depois, assim, pelo fato de que o gesso não deixa de ser um serviço pesado, né? Então, a Uhum. estrutura óssea feminina é diferente. Por mais que eu dissesse não faz isso, você sabe, menina é teimosa, né? É, verdade. Aí eu vou fazer porque eu vou mostrar pra você que eu sei fazer também. Então, É. aí depois começou a ter problemas de coluna, essas coisas, a gente resolveu parar para ela Entendi. se dedicar a uma outra coisa. Hoje ela é esteticista, Ah, trabalha na área legal. de estética e gosta também, então tá tudo excelente. Ah, que legal. E então, aí, por que que a gente está aqui hoje, né? Nosso pintor, o gesseiro, Então, a né? gente Que história é essa de amor e ódio que a gente tem, né? vamos conversar a respeito disso, né? Porque É. geralmente os gesseiros são casos de amor e ódio dos pintores, né? Porque é Sim. o cara que ele pode tanto te ajudar quanto te detonar, vamos assim dizer. Nossa, gente. Porque depende muito da mão de obra, da qualidade, do acabamento. É, E hoje em dia, assim, tá meio escasso, vamos falar a é, respeito disso, né? O pessoal hoje em dia pensa muito no monetário e a qualidade do serviço está ficando defasada. é.
É verdade. E você trabalha com gesso liso, com drywall? Qual é a sua área mais específica? Olha, assim, minha área específica hoje é drywall. Eu trabalho com drywall, faço decorações, faço paredes, tudo que envolve essa área aí de Hum. montagem de drywall. Também faço algumas coisas de gesso liso, né? Mas assim, eu já tenho um pessoal que trabalha para mim que faz esse tipo de serviço, porque minha coluna também não aguenta mais. Já não aguenta muito, né? É verdade. É que esse trabalho também é um pouco pesadinho, né? Ah, é, com certeza. Bastante. É. Então, eu como pintora, né? Eu chamei o Marcos aqui, gente, para a gente discutir uma coisa muito importante. O serviço do gesseiro, ele impacta diretamente no do pintor, né? Porque a gente vai trabalhar em cima do que você fez, né? Correto. E aí acontece aquelas coisinhas que tem na obra, então você chega falando, meu Deus, a parede está com gesso. Aí você começa já a se descabelar, entendeu? Já começa aquela loucura, fala, o que está acontecendo aqui? Porque aí você vai dar o orçamento pro Pro cliente, cliente. né? Você vai lá, você vê o gesso ali, tudo, então ele não tá lixado, nada, ele tá com aquela poeirinha dele lá, tal. Na verdade, você nem vê direito os defeitos. Mas quando você começa a lixar, gente, ai, 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 é complicado. E até mesmo drywall. Porque Sim, assim, tem muito drywall que a gente pega, a placa não tá retinha, isso. as emendas, assim, a gente sabe que hoje tem algumas coisas novas, depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Sim, né? com certeza. Eh, as placas não estão bem Niveladas, alinhadas, né, isso. niveladas, e às vezes aquele gesso que eles passam para grudar uma na outra, né, até mesmo aquela tela, elas ficam, Arrepiada, né? Fica essas é, pontinhas para fora. e não, e a massa corrida não tampa. É, Você então, tem que o botar um pessoal tolete acha que ali. massa corrida é reboque, né? Que você vai conseguir Exatamente. resolver tudo. É, Porém, a massa corrida ela tem uma película de 2 ou no máximo 3 milímetros para você corrigir alguma coisa. é o que eu falo sempre. Então, o serviço tem que estar certamente bem acabado É, para isso. E o serviço, quando ele é bem feito, você consegue perceber no olhar. Só de você ver, você já com sente que o serviço está certeza. bem feito. É. E mesmo sem acabamento, mesmo sem você subir numa escada, nada, você olhou de baixo aqui, você já pressentiu. Me dei bem, ou Hum. me dei muito Me mal. dei mal. Não, eu vou contar um caso, né? Hum, Esses tempos atrás eu tive uma obra de drywall. A casa toda, tipo uma mansão, a casa uhum. toda, o teto todo inteiro de drywall. Então, assim, era muito drywall. E a maior parte dos drywall tinha, assim, uma parte, colocou ali nas beiradas, eles ficam até melhor, né? Mas quando chega mais pro meinho, né? Aquelas salas de 12 metros de Aí comprimento. dá uma ondulada. É, aí deu aquela onduladinha, aí o gesseiro voltou, cortou. Eu já tinha passado uma massa corrida ali naquela sala, aí cortou, fez uma emenda, não ficou boa, foi embora, voltou de novo, fez outra, aí depois veio o eletricista, cortou vários pedacinhos, aí os pedacinhos não estavam certo, aí cortou outros, e aí gente, pelo amor de Deus, gesseiro, você guardou o pedacinho que você cortou? Não, eu joguei aí, ó. Que coisa, hein? Gente, como é que você tampa um buraco daqueles de tipo 10 por 10? Como é que você faz isso, né? Sem o pedacinho que ele tirou dali, né? Então, por exemplo, eu no meu caso, tem duas formas de você fazer esse tipo de remendo, vamos Aí dizer eu já assim. quero Vamos para aprender. a parte técnica É, agora da coisa. aí sim. Como o camarada lá ele fez o recorte, para sabendo que iria fechar, você pode usar o mesmo pedaço ou você pode usar um pedaço maior por cima e refazer por baixo com a camada de gesso. Aí Hum, você consegue alinhar com a desempenadeira de aço e deixar tudo sim. retinho, sem problema nenhum. Eu faço esse tipo de coisa quando os buracos são pequenos. Buracos maiores, aí sim a gente, ou se não tiver o pedaço, a gente vai recortar um no tamanho exato e Sim. fechar, fazer o remendo, né? O reparo para ficar bonitinho. Outra coisa, depois que faz o recorte em volta, eu costumo passar um pouco de Mactra em volta e depois eu venho com uma camada de gesso e uma outra de massa de drywall.
Gente, isso daí depois eu quero por escrito. Eu Assim você quero por consegue deixar escrito. alinhado, fica bem acabadinho. E outra coisa, os pintores são muito meus amigos, eles adoram quando eu faço esse tipo de Ai, que reparo. Porque beleza. muitas vezes eles não precisam de passar massa corrida, eu já passei a massa drywall. Então, mas você passa aquela massa que parece uma massinha corrida também, que agora é novidade ou É a não? massa de drywall. É massa drywall. É. Então quer dizer que você já trabalha na inovação, né? Sim, sim, sim. Porque hoje em dia o pessoal, a boa parte deles usam apenas a massa de drywall. Só que a massa de drywall, ela, apesar dela ser um pouco mais firme que uma massa corrida, ela Hum, ainda não deixa digamos assim, murchar, né? Que ela dá aquela baixada depois que você coloca ela, dá uma secada. Então, o gesseiro ele vai lá, ele passa uma demão e vai embora. Então ela murchou, sobrou para quem? Para você. é. E aí, quando você chega lá que vai ver, tá lá aquele vínculo lá certinho em volta do remendo ou nas emendas das placas e tudo mais. É. E é aquela história que a gente voltou a falar novamente agora. Se 2 milímetros de massa corrida não vai resolver um problema desse. Não resolve. Não resolve. Aí você tem que fazer algum remendo com gesso mesmo, né? É, E às vezes você não tem uma ferramenta adequada, né, de gesso. isso. Você tem porque o gesseiro ele tem até a mesma desempenadeira dele é bem diferente da É nossa. uma desempenadeira mais firme. Ela não. Você faz Maior, força né, com ela, também, você né? faz força e ela não vai, digamos, fazer ondulações. É, então, e ela é totalmente retinha, né? Isso. É. E é ruim que nessa casa mesmo que eu tava falando, foi muito difícil, a gente teve muitos contratempos. E aí depois, o que que aconteceu? O cliente, ele não entende que o pintor não consegue fazer aquele acabamento, em alguns casos, né? Aham. Geralmente, a gente acaba conseguindo, porque você usa um gesso, você faz Você faz, na verdade, uma medida paliativa, né? uma Porque medida você sabe como paliativa. disfarçar o problema, porque É, o problema vai continuar vai lá. continuar. Porque se ele já veio do gesseiro, o Uhum. pintor não vai conseguir resolver. Inclusive, ele teve que tirar uma boa parte, passar o que prende direto eu não sei se é um fio de aço, o que que é, que prende Ah, direto sei, no. são os arames, os tirantes. Isso, os tirantes, né? Ele teve que puxar e levantar alguns. É, Ou seja, se você já tem um teto de 10, 12 metros, é muito difícil você depois regularizar isso daí, né? pois é, ele tem que abrir janelas no forro e buscar onde estão os reguladores, eles estão presos no tirante, para poder erguer, diminuir, aumentar e baixar a altura do forro. É. De certa forma, assim, em alguns casos pode até acontecer do regulador ele vir com algum tipo de problema técnico e depois com o peso do forro ele ceder alguns milímetros. Hum, Isso acontece às vezes, hum, que daí você consegue deixar o forro alinhado, quando você vai ver o cara abaixou um pouquinho. é. Tem uma técnicazinha que a gente usa, a gente põe uma Quero aprender régua, todas. a gente põe a régua lá naquele lugarzinho lá e dá uma forçadinha para ver se ele volta pro lugar. Se Entendi. não voltar, aí a gente tem que fazer a janelinha e erguer do jeito manual. Então, mas lá fez umas 10 janelinhas, gente, pelo amor de Deus. Aí ficou bem complicado. Então, E, e aí, por isso que tem essa rusga com o gesseiro e pintor, né? uhum, Porque assim, o gesseiro deixa esse monte de coisa pra gente, você tem que arrumar, e muitas vezes volta, né? É complicado porque, vamos supor, a pessoa que está ali, ela imagina que vai trabalhar 28 dias, vamos dizer. uhum, E por conta disso, o que que acontece? Você vai trabalhar 35 dias, exato. né? Então, assim, você vai sair totalmente fora do orçamento que você deu para o cliente, né? Você vai perder dinheiro. E aí, você fica brava, né? Com o gesseiro que fez Sim, isso. sim. É Mas eu devo complicado. salientar que boa parte da culpa disso daí não é nem do gesseiro, é do Hum. próprio cliente, que muitas vezes ele vai procurar o menor preço Isso. para economizar. E daí, no final das contas, acaba saindo muito caro, É, né? é verdade. Essa coisa de você querer fazer sempre o mais barato, sempre. Não é que o mais caro é o melhor, né? Não é Nem isso. sempre. Nem sempre. Mas, quando a gente contrata um serviço, a gente também tem que dar uma olhada, Sim, pesquisar, dar uma olhada no tem uma boa serviço. indicação. É uma boa indicação. É falar, viu, posso ver um serviço seu, né?
Então, Correto. você tem que... o cliente tem que ver isso. E Uhum. aí, onde acontece todas essas coisas. Sim. Mas, viu? Conta aí pra mim. Agora, eu vou te massacrar aqui, hein? Vamos lá. Hoje vai ser... O negócio tá feio aqui pro seu lado. É, quem manda você ser um bom gesseiro, né? Olha. Quem manda? Aí, por isso que você tá aqui. Então, olha só, o que que acontece também, né? Às vezes a gente vai, pinta, né? Belezinha. Aí, depois que você pintou, o cliente fala: Nossa, eu vou querer colocar aqui uma moldura, né? Vamos dizer. Certo. Gente, eu não sei. Não tem uma forma de não fazer aquela sujeira Ah, nas nesse, paredes já nesse caso, pintada? infelizmente, não tem, porque é o seguinte, a parede está pintada, vamos supor que nós vamos colocar moldura lá. Hoje em dia tem uma coisa que a gente usa que é mais prático, que É, hoje em dia você tem o gesso cola. Então sim. você pode pôr o gesso cola na moldura e vai colar ela na moldura, no teto ou na parede, o que seja. Porém, Hum. quando a gente vai fazer o acabamento, precisa de calafetar todas as juntas. Então a gente faz o acabamento com o gesso. Feito isso, a gente tem que passar o carrinho, que é o que vai deixar o acabamento bem Bem uniforme, bonitinho. bonitinho. Hum. Então, e o carrinho, nessa hora que a gente passa, ele tem as serrilhas de ferro, ele vai passar tanto na moldura quanto na parede. Então, às vezes, quando a gente força muito para poder limpar ou alinhar a moldura, que os tetos nem Uhum. sempre são retos, Sim, não, quase nunca. e isso acaba forçando também ali ele tirar um pouco da tinta que está na parede. Às vezes a parede também já tem alguma ondulaçãozinha e ele Sim, tende a tentar limpar e alinhar tudo que está em é. volta ali. É, porque ele é reto, né? É, por Então ele isso que vem acontece muito arrasando tudo. de aquele arranhãozinho abaixo da moldura. Não, mas eu não tô falando disso, não. Marcos, isso daí pra mim é tranquilo, porque assim, se É, colocou a moldura lá, a gente vai ter que pintar, você faz o retoque e tá tudo certo. Isso a gente sabe que vai acontecer, tudo bem. Mas e aquelas coisas que eles pegam as espátulas assim, tudo pintadinho assim, aí eles, não sei o que que acontece. Gente, eu acho que é o capeta que baixa ali, né? Nossa, a gente tinha até alma. Eles passam, eles vão botar lá, tudo bem. Aqueles monte de escorrido de gesso. Gente, entendi. não. E fora os escorridos. Os escorridos, tá? Ah, tá, escorreu, beleza, tudo. Mas se você dá uma limpadinha também na hora, depois, sei lá, Dá uma nem que o pintor amenizada, né? tiver que ameniza, né? Mas não, Uhum. fica aqueles escorridão. Não, e fora isso, o cara tá lá com a espátula, eu não sei o que passa na cabeça dele, que ele quer pegar a espátula e bater assim, ó, na parede. Ah, isso é mania de alguns Gente, gesseiros tá com a espátula suja. Aí fica um gesso grudado na espátula, ele não quer pegar uma outra para limpar, ele bate na parede para poder tirar a sujeira da a espátula. parede pintada. Pois é, mas isso Aí você daí tem, é um pouco de noção, né? De cidadão, esculacho, não né? é? Não é um esculacho? Com certeza. O cidadão Então, sabe que a parede está pintada. Vamos tentar sujar o mínimo possível, Então, né? porque a gente sabe que, claro, você pintou, a mulher resolveu lá, o cliente resolveu fazer depois, tá tudo bem, a gente sabe que vai ter uma sujeirinha, a gente sabe que disso, Uhum. né? Não tem também como o gesseiro não fazer nada ali, a gente entende isso. Mas quando o gesseiro começa a bater na parede com a espátula e furar, fazer todo aqueles monte de. Aí você vai ter não só que limpar e pintar, Tem todo o retrabalho, né? todo o retrabalho de massa ali, né? Porque Com às vezes fica certeza. um super buraco, né? É bem Então, complicado isso isso. daí eu costumo até brincar com meus clientes. Às vezes eu chego lá no apartamento, residência deles, né? Com a gente, tá tudo pintado, mas eu queria pôr moldura. Eu digo, chegou o cara que faz bagunça, hein? Aí eles olham assim, oi, como assim? Eu digo, o cara que faz bagunça. Ai, Daí eu vou e gente. faço o serviço, É. termino, aí eu limpo, olho, aí o cliente chega, olha, "Pô, mas você não sujou nada, você falou que ia sujar." Eu digo, não, eu só amedrontei vocês. Tá vendo? Já vai, vamos preparando, Então, que se né? você já prepara o cidadão assim, dizer, a psicologia é reversa. Você fala É. pro cara, ó, eu vou sujar tudo, o cara já tá esperando que você vai fazer um escarcéu lá. E aí, quando ele vê que não sujou, Aí ele fica super contente, não, né? e ele vai te indicar para um monte de gente, né? Isso, justamente. É, É. a minha forma de trabalho hoje. Hoje em dia eu trabalho apenas com indicação. Só
tipo, os meus clientes são contatos de amigos e conhecidos de outros clientes que eu já fiz serviço. Então, assim, eles perguntam, você tem um gesseiro para me indicar? Tenho o Marcos, pode chamar ele lá que o cara vai fazer seu serviço, não vai ter problema nenhum. E graças a Deus tá dando muito certo, essa minha receita, que assim, trabalhar com amor, fazer tudo como se eu estivesse fazendo na minha própria casa, faço como se estivesse fazendo para mim. Às vezes eu demoro até mais do que devia, porque eu fico ali procurando pelo em ovo para poder deixar o negócio zerado. Mas Coisas é que o eu sei que o cliente não certo. vai ver. Eu tenho certeza que ele não vai saber nunca daquilo lá, mas eu tô vendo e me É, incomoda. Então, é aquela coisa, você tem, é você que é o seu trabalho, né? é o meu nome que tá É o ali. seu nome, né? A sua carreira, Sim. né? E hoje, assim, a profissão gesseiro, ela é uma profissão que está em alta, né? E Porque, assim, assim, todo mundo precisa vai fazer a parede de gesso. Tem os prédios aí que uhum. nem reboca mais por dentro, né? Sim, a maioria deles agora tudo usa gesso pelo fato de que é um serviço mais rápido e mais leve pro prédio. Isso. Não, financeiramente também é mais barato. Porque Correto. se você for ver bem, você vai passar o gesso direto no bloco, vamos dizer. Então, você vai impermeabilizar, tal, todo o Uhum. procedimento certinho, e passar o gesso liso lá. Mas se você for rebocar, quantos pedreiros você vai ter que ter para rebocar? Né? O pedreiro, o ajudante. Quanto você vai gastar de cimento, de cal, né? É, De tem tudo, areia, todo o material né? para fazer o serviço e depois ainda tem mais um agravante ainda Hum. tá tirando um pouquinho do serviço do pintor, né? Que daí você ia passar massa correndo em todas as paredes, vai passar só em outro lugar. Com certeza. Não, mas eu, assim, muitos orçamentos que eu vou fazer tem grafiato, por exemplo. Uhum, Ah, eu queria que você passasse aqui a massa corrida em cima do grafiato, né? Eu falo, não, eu não vou passar a massa corrida, porque ela vai rachar daqui a um tempo. uhum. Porque alguns grafiatos, aqueles 12, tem um buraco enorme. E você vai Sim. colocar um monte de massa lá, além de ficar mais caro, né? Dá muito Porque mais trabalho, né? dá Geralmente o trabalho. pessoal indica mais o gesseiro para fazer esse tipo de serviço. É o que eu faço. Uma coisa também que o pessoal costuma fazer bastante, que hoje em dia é deixar a cozinha lisa, estão É, tirando o revestimento. Aí isso. muitas vezes, para não tirar o revestimento, eles optam ou aplica o gesso em cima do revestimento, que é possível. Você pode passar um produtinho lá, e daí passa o gesso, resolve. Ou a própria massa corrida também, fica É, tudo bonitinho, dependendo do modelo também do revestimento, né? Se é um sim. revestimento liso com as juntas menorzinhas, você pode fazer com uma massa corrida, fica bacana. E aí você passa aquele bianco lá antes, Isso, né? tem Pra o dar bianco com ancoragem, né? isso, passa o bianco com argamassa, deixa lá curar, secar bonitinho, depois vai lá aplica o gesso. É. Tranquilo, em cima do revestimento, segura que é uma beleza. Não, quando a pessoa tá, quando eu vou fazer orçamento, que eu já vejo que a parede tá muito ruim, mas muito ruim mesmo, só cimento, aquele cimento assim, todo ondulado, eu já indico o gesseiro. É a melhor Falo, ó, coisa. você faz com gesseiro, faz o gesso liso, faz a decoração drywall, depois eu venho aqui e pinto para você. Uhum. Ou então, para preencher o grafiato, eu não preencho com massa corrida. Eu não Não, preencho. acaba que não fica bom, né? Não, fica horrível. Eu falo, ó, não vai ser bom. Eu vou perder dinheiro? Vou, porque eu poderia estar ganhando dinheiro ali, né? Uhum. Mas assim, para mim não vai compensar. Mas é aquela história, você tá perdendo dinheiro, mas tá evitando dor de cabeça. Porque Exatamente. se você faz e não fica bom e o cliente exige que você deixe bom, como que vai ficar aí agora? Então, Quantas horas de trabalho mais você vai é. ter, né? Exatamente. E o gesseiro, eu já falo, ó, em um dia o cara vem aqui, ele já fecha toda essa parede sua aí, é rapidinho. A massa corrida não, eu vou ter que dar uma massa, esperar secar, lixar, vir dar outra demão, para fechar grafiato, umas 4 demão de massa. E Ou olhe mais, lá, ou mais. ou mais, ou Os mais. gesseiros, tipo, vamos dizer que seja uma parede de 12 metros quadrados. O cidadão vai lá, em questão de 3 horinhas de relógio, ele já resolve, já Exatamente. fica pronto. Enquanto o pintor teria que gastar pelo menos 2 dias e ainda É, não vai ficar muito bom. não, não fica. Então, mas o que você falaria para esses gesseiros
Dá um recado aí, o que você falaria para Para esses os meus gesseiros, amigos, seus nossa, amigos que fazem esse trabalho, que, assim, que sai ruinzinho, que dá trabalho para o pintor, ai, o que que eu, né? O que eu que posso falar você para meus pode amigos? falar para eles? Olha, gente, vamos ter um pouco mais de atenção, vamos cuidar melhor da nossa classe, porque o gesseiro, quer queira, quer não, é uma coisa necessária nas obras. E vamos cuidar da limpeza também, que é bem importante, viu? Nossa, não me fala. Não, esses dias eu cheguei, não, só para dar um pouquinho mais aqui. Olha, eu cheguei na obra, uma obra qualquer, né? Gente, o gesseiro, ele me deixou os cavaletes, ele me deixou todo aquele chão imundo, né? Que era uma obra, não tava ninguém morando. Uhum. A pintura não se dá bem com a sujeira, De forma nenhuma. não tem, cada um tem Não, que ir, né? não tem como, Fora né? os sacos de gesso que às vezes sobra, fica tudo aberto ali, caindo, molhando, né? Tudo. Uhum. Então, assim, é bem complicado essa coisa da limpeza com gesseiro. Eles não colocam as coisas na caçamba, né? Não, é tão difícil isso. E aí, quando você vai falar com eles ficam bravos. Tem muito isso. Ficam É questão de bravos. organização, né? Porque assim, vamos supor, eu acho que se você é uma pessoa organizada, você traz isso de casa. Sim. Você é organizado na sua casa, você é organizado na sua obra, você é organizado na sua vida pessoal. Mas se você não tem o hábito de ser organizado, Tá. é difícil, né, de você manter algo desse tipo. Então, eu acho que acontece muito isso. E outra coisa, porque assim, você chega na obra, a obra tá bagunçada, você não vê a qualidade, você não vê o trabalho do profissional. Você É. só vai ver o quê? A sujeira. A Uhum. partir do Só momento que a sujeira. obra tá limpa, tá organizada, o cliente ele vai chegar, ele vai observar primeiramente isso, é fato, Isso é fato. e depois ele vai olhar todo o resto. Então ele vai ficar contente com aquilo que ele tá vendo. Não tá nada agredindo os olhos dele, então tá ótimo, perfeito. Então, mais um ponto para o cidadão que trabalha dessa forma. Exatamente. E aí, você tem alguma rede social, alguma coisa? Como eu falei anteriormente, eu trabalho somente eu, mais 2 ou 3 ajudantes, pelo fato que eu tento preservar a minha forma de trabalho. Se eu tenho uma rede social, alguma coisa, e aí começa a chegar muito cliente, eu não vou dar conta, eu não vou atender da forma que eu gosto de atender os meus clientes. Sim, E sem falar que eu vou perder aquela história que eu te falei, que eu gosto de trabalhar pelas minhas indicações. Ah, legal. São os meus clientes que eu faço serviço para eles, que eles gostam de mim, gostam do meu trabalho, e acaba assim, alguns virando amigos. Claro, Alguns é, clientes eu tenho hoje claro. que são meus amigos mesmo. A gente conversa, a gente sai para jantar, para conversar, almoçar. Então, é dessa forma. Eu prefiro muito esse estilo, vamos dizer assim, eu costumo dizer que é um estilo caseiro Uhum, é de verdade. trabalho. É. Eu gosto muito disso, essa coisa do calor humano, a afetividade. E daí, quando você lança a rede social, essas coisas, às vezes vem aqueles clientes que eles não te conhecem, eles não sabem de onde Uhum, que você veio, é, e é aquela coisa mais fria, entendeu? é. É um tratamento mais frio. E eu, particularmente, eu prefiro o calor humano. Sim. Não, eu também trabalho um pouco assim, porque eu também não pego mais que um serviço por vez. Uhum. Eu pego sempre um serviço, vai eu e minha equipe lá, a gente realiza, depois a gente vai. E é o ideal, né? Que É, daí você não perde tempo, porque muitas vezes você tem 2 ou 3 trabalhos, você sai de um de manhã, vai para outra tarde, no final do dia você não fez nada, você não vê produtividade. é. Não, e assim, a pessoa às vezes quer ganhar muito dinheiro, acaba gastando mais do que ganhando, Exato. né? Até a base de cálculo. Não prestou atenção naquilo que está fazendo, porque você perde tempo saindo de uma obra para outra, aquele tempo que você poderia estar Isso, trabalhando. tá fazendo lá, né? É por aí mesmo. Também penso Exatamente. assim. Então é isso, Marcos. Aí você gostaria de falar mais alguma coisa? Olha, eu tô tranquilo, adorei o bate-papo contigo. E eu espero que a gente trabalhe em obras aí, a gente se alinhar e vamos Não, fazer uma eu parceria tô louca pra forte pegar aí. uma obra aqui sua lá, porque aí eu já sei que eu vou entrar de boa, né? Ah, com certeza vai. Porque eu vou te falar, ó, essas encrenquinhas aí. Mas aí, é isso aí, gente. O Marcos é um profissional ótimo, né? Então ele Obrigado. faz as coisas tudo certinho. Ele tá aqui para dar uns toques, falar, né? Que tem essa massa inovadora e tem Isso. as coisas diferentes. E hoje o modo de trabalhar também tá diferente, né?
sim. O cliente, ele percebe isso, ele percebe quando você faz uma coisa com amor, ele também gosta de ter essa, não digo essa intimidade, mas eu digo essa coisa boa de você também ter, Sim, sim. poder ter uma certa amizade, né? E até uma Não é aquela coisa flexibilidade também. robotizada, né? Que daí você É, chega, eu vim fazer o serviço, faço o serviço, recebo o pagamento, vou embora. Não é assim, é, não precisa ser assim. não precisa, né? E, então é muito legal isso daí. E o Marco trouxe aí bastante dicas pra gente, né, Eu Marcos? espero ter ajudado. Não, ajudou sim. Não, e depois eu vou querer já umas receitinhas aí que você vai me Deixa dar comigo. ali, ó. Eu vou querer até por escrito. Tá bom. E quando você tiver algum apuro, liga pra mim que eu te salvo. Com certeza. Então, gente, é isso aí. Muito obrigado, Marcos. Obrigado. Agradecendo aqui. E vamos aí, vamos fazer aí os cliques, ativar o sininho, né? Vamos se inscrever no canal e vamos olhar lá todo sábado aí tem alguma coisinha, uma novidade. Então, vamos estar se inscrevendo lá no Mãos à Obras com Miriam Miller, tá bom? Até mais!